Marcelo da Montax Inteligência aqui, uma empresa de inteligência financeira, investigação corporativa e compliance. Como é que vocês estão? Pessoal, vocês já ouviram falar de checagem de antecedentes? No exterior eles chamam de background check. É um tipo de investigação corporativa com enfoque em uma pessoa, com enfoque em um candidato à vaga de emprego. Geralmente ele é solicitado quando essa vaga de emprego ele é de um cargo de diretoria, de chefia, de coordenação, de gerência de uma filial. É um cuidado que a empresa tem de investigar uma pessoa antes de posicioná-la num cargo estratégico da companhia. Geralmente, a checagem de antecedentes, ela tem enfoque na confirmação dos antecedentes profissionais dela, para saber se aquela pessoa realmente trabalhou naqueles empregos, né? Se ela ocupou aqueles cargos que ela diz ter ocupado, se ela tem aquela formação acadêmica que ela alega ter realizado. Então, é um trabalho basicamente de confirmação de antecedentes, de verificação de antecedentes. Então, a checagem de antecedentes, ela é muito importante porque, lamentavelmente, algumas pessoas mentem em seu currículo, mentem com relação ao cargo que ela ocupou, mentem com relação às funções que elas exerceram nas companhias, mentem com relação às companhias que elas efetivamente trabalharam e, às vezes, mentem com relação à sua formação acadêmica, sua especialização, mestrado, doutorado, enfim. Então, o trabalho de checagem de antecedentes é uma investigação corporativa pré-contratual acerca de uma pessoa, de um empregado da companhia. E a gente faz isso também com um cuidado muito especial com relação com aquilo que nós chamamos lacunas curriculares. O que são lacunas curriculares? É um espaço de tempo entre um emprego e outro no currículo da pessoa. Significa que ficar sem trabalho é desabonador da conduta? Não, não é. Só que nós sabemos que, às vezes, essa lacuna curricular, ela tem um significado. Pode ser que a pessoa fez um período sabático, pode ser que a pessoa tirou umas férias mais prolongadas, pode ser também o que, infelizmente, acontece bastante, naquele período ela ocupou um cargo, uma função, ela trabalhou em uma empresa do qual ela prefere omitir. Ela não gostaria que os novos empregadores soubessem daquele trabalho e, geralmente, essa omissão ela está ligada a um problema que essa pessoa teve nessa companhia, um problema de questão ética. Então, a gente dá um pouco de atenção a essa lacuna curricular. Mas tem um caso que aconteceu conosco que eu gostaria de lembrar. Uma empresa, uma multinacional de bebidas, ela quis contratar um diretor, um brasileiro, para trabalhar no exterior. Então ela consultou a gente, nós realizamos esse trabalho de verificação de antecedentes. Em 3 dias, praticamente, nós já havíamos confirmado as informações, só que nós também nos deparamos com uma situação um pouco sensível. Esse diretor, ele havia respondido um processo criminal. Sim, pessoal, um processo criminal. Só que o que aconteceu é que esse processo criminal, ele era um processo fiscal, tributário, e estava vinculado ao cargo que ele exercia como diretor de uma empresa. Então, nós fizemos a tradução da denúncia, que é a peça inicial da ação penal, que é a peça de acusação do Ministério Público, e nós explicamos, nós alertamos o cliente que ele deveria consultar um advogado criminalista, que é uma pessoa mais capacitada, né, que é a pessoa que legalmente habilitada para prestar esse tipo de consultoria, mas também nós alertamos o cliente, uma multinacional do exterior, nós alertamos o cliente que no Brasil as leis fiscais, as leis trabalhistas, as leis previdenciárias, elas são muito complexas. Então, às vezes, o diretor, o gerente, o sócio da empresa, ele responde por questões tributárias
das quais às vezes ele não tem culpa ou das quais ele simplesmente respondeu por conta de uma má interpretação acerca da aplicação da lei por um fiscal de rendas, por um fiscal do governo. Então, a gente não poderia também deixar de alertar esse cliente estrangeiro acerca desse fato, porque imagina só uma pessoa que talvez, um diretor ou uma diretora que talvez tivesse o sonho de trabalhar no exterior e não tivesse conseguido realizar esse sonho por causa de um relatório de checagem de antecedentes que apontasse uma investigação do qual ela não teve culpa. E o que é pior do que é muito comum. Quem já foi diretor ou gerente de companhia sabe, qualquer momento pode chegar aí alguém que se diz em defesa dos direitos do consumidor e acusá-lo de um crime do qual você não cometeu. Então as empresas de investigação corporativa, elas têm que ter muito cuidado quando elas produzirem um relatório de inteligência, quando elas produzirem um relatório acerca dos antecedentes de um profissional, para evitar injustiça. Gostou, pessoal? Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço. Tchau!